Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas para quem eventualmente esteja com dificuldade de vamos dizer assim, colocar no esquadro a sua serra esquadrejadeira, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, é interessante, é quase que essencial que você tenha uma referência de esquadro a maior possível, tá? Eu tenho um esquadro como esse, eu tenho esse esquadro aqui também, porém, mesmo que você utilize esses esquadros, se você não se atentar a essa condição para verificar isso, vai continuar que você vai ajustar, corta, tá fora do esquadro, vai ajustar, corta e tá fora do esquadro. Porque muitas vezes a pessoa acaba focando só no seguinte: olha, eu vou fazer a referência com base na guia e a serra, tá? A lógica é essa, tá? A lógica é essa. Então, por exemplo, se eu tentasse, colocasse aqui, ó, tá? Seguindo aqui os dois lados do disco bem alinhadinho, ajustasse a guia, deveria cortar no esquadro. Só que aí você faz esse procedimento e não corta, corta a peça, vai tirar o esquadro e tá fora do esquadro. Então o problema que tem que se atentar é o seguinte, na questão do carrinho. Porque o que pode estar acontecendo? O carrinho, ele pode estar, vamos dizer assim, quando ele está andando para frente, ele está se deslocando ou para um lado ou para o outro. Então não adianta, se você colocar no esquadro aqui, você tira o esquadro, quando você corta o carrinho, ele se desloca um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro, aí vai acontecer isso. Aí vai variar de serra para serra. Mas no caso dessa serrinha minha que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui na parte de baixo, ó, esse eixo aqui, ó, o eixo das rodinhas ele é fixo, mas eu tenho dois parafusos aqui que eu solto e eu posso deslocar o carrinho ou para um lado ou para o outro, tá? Dessa maneira, dos dois lados. Então eu posso correr ele um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá. Aí nessa questão aí, para verificar se de fato o seu carrinho ele pode estar deslocando para um lado ou para o outro, e digamos assim, vai ter várias possibilidades de ajuste, cada máquina é uma máquina, mas por exemplo a minha, o que eu fiz? Como essa barra é maciça e não tinha um bom sistema de parafuso, eu acabei soldando o suporte, a barra ela está meio que fixa. Existem sim algumas serras que você facilmente consegue, obviamente, movimentar as guias de movimentação, tá? Se você tentou pela movimentação das guias e não conseguiu esse alinhamento perfeito do carrinho, aí tem que verificar se o carrinho também não tem uma possibilidade. Aí vai ficar a seguinte dica: eu não tenho um esquadro grande, o que eu posso utilizar? Aí eu não sei vocês, mas por exemplo, quando eu compro chapa, por exemplo, essa daqui eu comprei, a marcenaria que eu compro, eles têm lá a seccionadora. Então, enfim, geralmente eu compro a chapa grande e tal, e geralmente eu peço para dividir em 4, ali eu tenho uma boa referência para o tamanho da minha serra. Então o que eu estou utilizando e o que eu utilizei para fazer a regulagem da minha serra foi, na verdade, aqui, esse pedaço de madeira que já estava perfeitamente no esquadro. Então, esse pedaço de madeira aqui, ó, ele está servindo de esquadro para mim. Tá? Eu estava apanhando um pouco para colocar ela bem no esquadro com os esquadros que eu tenho. Estava bem difícil de identificar. Mas uma vez que, enfim, aí eu vou optar para essa madeira, o mesmo sistema. Primeiro, eu vou trazer todo ele aqui, ó, todo ele aqui. Aí, essa madeira,
essa madeira aqui, nessa situação tem que ser um pouquinho mais para lá, ideal até se fosse um pouquinho maior ainda, mas sempre você tentando a questão que ela estivesse no esquadro. Aí eu coloco ela aqui, tá? Como se eu estivesse tirando a serra, fazer o alinhamento certinho dela aqui da referência. Só que nessa situação, o que eu faço? Eu vou deixar 1 milímetro de folga aqui do disco, tá? Lembrando que aqui eu estou no limite do carrinho para cá. E eu vou movimentar ele para lá, ó, tá? Aí eu preciso verificar aqui se quando chegar nessa outra extremidade, qual a diferença, tá? No meu caso, tipo assim, tava mais ou menos, eu colocava 1 milímetro lá, quando chegava aqui, tava com mais ou menos 5 milímetros, tá? 5 milímetros. Então, com esse sistema aqui, utilizando a madeirinha aqui como referência, ficou muito mais fácil, tá? Mas, novamente, certifique-se de que a madeira que você está utilizando, ela está no esquadro. Aí eu deixo 1 milímetro, mas, por exemplo, da mesma maneira, ó, você poderia colocar um pedacinho aqui, ó, encostar aqui, ó. Vamos supor, aqui eu estou deixando bem rente. Aí, quando chegar aqui desse outro lado aqui, ó, também tem que estar bem rente. Então aí você vai constatar essa diferença para saber se o carrinho, se ele está se deslocando. No meu caso estava acontecendo isso. No meu caso, como as guias são fixas, então sobrou como alternativa eu torcer o carrinho, porque o eixo ele continua fixo, mas tem a possibilidade de você torcer ele um pouquinho. Aí no meu caso, coloquei aqui, olha, estava com 1 milímetro. E nessa outra extremidade estava com 5. Quando chegou aqui, aí eu soltei o parafuso e bati o carrinho para deslocar. Esse sistema ele também pode ser utilizado se você tiver a possibilidade de deslocamento aqui das guias. Mas sempre lembrando, se você for deslocar, dependendo de como é o sistema da rodinha, sistema do carrinho e tudo mais, quando você deslocar uma para um determinado canto, vai ter a necessidade do outro lado você também deslocar ele um pouquinho, tá? Para acompanhar. Às vezes, se você tenta forçar, dependendo como é a rodinha, ele não vai ter ali o deslocamento, tá? Mas, enfim, se estiver tendo dificuldade de colocar no esquadro, verifique essa questão da movimentação em relação à guia, tá? Também posso aqui, ó, poderia simplesmente colocar aqui no meio, bem aqui no meio, só usando o disco como referência e movimentar, tá? Se está encostado, tem que manter encostado. Se, e o que eu acho que é ideal, sempre afasta 1 milímetro do disco e sempre verifica se esse milímetro está fugindo ou não, ok? É óbvio que a perfeição é bem difícil, mas vamos colocar assim, aceitável. Se você estiver tendo uma variação num corte de 1 metro, de 1 milímetro, ok, tá? O que não pode é, por exemplo, em um metro que você corta aqui, ter uma variação de meio centímetro. Aí, na hora de montar algum móvel, alguma coisa, vai ficar todo torcido, tá? Mas aí verifica isso e fica a referência. Aí vai ter que utilizar o maior esquadro que você tem, porque mesmo eu tendo aquilo ali que dá uns 60 centímetros, acho que é 60 centímetros que ele tem. É 60. Mesmo esse daqui com 60 centímetros, eu estava tendo dificuldade entre uma extremidade e outra. Não precisaria de pelo menos 1 metro. Aqui tem praticamente 1 metro de corte. E aí fica essa referência, tá? Verifica isso. Se o carrinho, se ele não está deslocando. Se ele estiver deslocando, aí você vai ter que ver cada modelo de serra, uma serra diferente, como você consegue fazer essa compensação. A folga do início tem que ser a mesma folga do final. Aí depois, óbvio que você vai ter que fazer uma meio que combinação, esquadro
e ajustando o esquadro e verificando essa questão do deslocamento do carrinho, se precisa ou não compensar, ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Vou só dar um cortezinho aqui para vocês verem. Que é a serra esquadrejadeira. Aqui eu vou cortar um outro madeira aqui. É uma serra, sem dúvida, que adianta muito o processo. Para quem trabalha com montagem, cara, sem dúvida que ter uma serrinha esquadrejadeira faz toda a diferença. Tá? Só que ela tem que estar bem alinhadinha para ser confiável. Ó. Praticamente zerado. Mas como eu disse, em 1 metro, se você tiver variação de 1 milímetro, ok, isso não vai trazer grande prejuízo na hora de fazer uma montagem, ou vai ser um impedimento, mas mais do que isso, sim, dependendo das peças que você vai montar, vai dar torção nas peças. Mas, enfim, verifique essa questão, tá? O deslocamento do carrinho, ele também pode afetar a questão do esquadro, não só a guia, tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha e inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!